Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que a paz, o amor, a graça, a misericórdia e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa e com tudo aquilo que você possui. Aqui Bispo Paulo Henrique, dando sequência em mais um programa de avivamento e salvação, e neste aprendizado todo especial sobre o rei Davi. Nós temos aprendido aqui nas últimas semanas porque o rei Davi ele era tão bem sucedido em todas as coisas. Você que teve a oportunidade aí, já assistiu o primeiro programa que nós gravamos desta série, falando por que Deus escolheu a Davi, por que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E você aprendeu as qualidades ou os atributos que Davi tinha para ser rei, para ser escolhido por Deus. No segundo programa você aprendeu por que Deus abençoava tanto a Davi. E assim sucessivamente. Tivemos o terceiro programa, tivemos o quarto programa, e hoje nós estamos aqui aprendendo juntos o quinto segredo do rei Davi. A Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra que Davi, ele era um homem que não tinha medo de nada. Não tinha medo de tomar decisões. Davi não se intimidava com as adversidades, com as dificuldades, e isso fazia toda a diferença na vida de Davi. É o que nós vamos aprender hoje, é o que nós vamos ouvir na programação de hoje, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Quero cumprimentar a pastora Wanda, que está conosco no programa de hoje, para dar sequência a esse aprendizado maravilhoso sobre o grande rei Davi, que foi um homem tão bem sucedido assim como nós também podemos ser, se nós praticarmos as mesmas virtudes que aquele homem praticava. Pastora Wanda, a paz do Senhor Jesus. Shalom, Bispo Paulo, e todos os nossos amados telespectadores, eu acho que eu posso dizer assim, né? Que vão estar conosco, que vão aprender conosco a respeito deste homem tão abençoado chamado Davi. Como você bem disse, nós também podemos sim ter o coração como o de Davi, um coração segundo o coração de Deus. E assim, amigo ouvinte, você amigo internauta, amigo do Facebook, amigo do YouTube, você vai crescendo em conhecimento, sabedoria e graça, e você vai se tornando liberto de verdade, transformado, abençoado. O próprio Senhor Jesus afirmou que quando você conhece a verdade te liberta. E libertar do quê? Às vezes ouvimos muito pregadores, pastores falando de demônios. Demônios para lá, demônios para cá. Não que eu seja a favor de demônios, eu quero mais que eles vão para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o nono dos infernos. E se eu puder ajudá-los a chegar lá mais rápido, empurrando, assim eu farei. Mas existem coisas, meu irmão, meu amigo do Facebook, meu amigo do YouTube, que a pessoa precisa ser liberta, é dela mesma. São dos seus preconceitos, dos seus medos, daquilo que prende ela, daquilo que impede ela de ser feliz. E a Bíblia nos ensina com esse quinto segredo de Davi, justamente isso. Ele não tinha medo de nada. E quando a pessoa não tem medo, então ela toma as decisões que ela precisa tomar. Ela enfrenta
as adversidades, os problemas que ela precisa enfrentar. E quando ela enfrenta, confiando em Deus, dependendo de Deus, acreditando no socorro de Deus, então a resposta vem dos céus, o socorro vem do alto, e a vida desta pessoa é abençoada. É isso que talvez tenha faltado em sua caminhada, tem faltado em sua vida, para que você seja abençoado, para que você seja feliz do jeito que você deseja, para que você seja bem-sucedido da maneira que você deseja. Então coloque em prática o que você está aprendendo nessas programações, nessas gravações que nós estamos fazendo, nessas mensagens que estão sendo transmitidas. Porque uma coisa eu tenho certeza, o mesmo Deus que abençoou tanto a Davi, que fez Davi ser tão bem sucedido em sua vida, é o mesmo que nós servimos hoje, é o mesmo que você acredita hoje. Então, se você age da forma que Davi agia para ser feliz, para ser bem sucedido, é certo que a sua vida será abençoada, será transformada, será uma vida de vitórias. O que falta, pastora Wanda, o que falta é as pessoas estarem dispostas a viver o que a palavra de Deus ensina. Verdade. Porque conhecer, ouvir as pregações, a maioria das pessoas que estão nos assistindo já conhecem, já ouviram, já sabem. Mas quando eu sei e não coloco em prática, não adianta nada. É até não pior, muda né, nada. É até pior você saber e não colocar em prática do que você não saber. Sim. É aquele que sabe, mas não faz o que tem que ser feito, é pior do que aquele que não sabe. Não é verdade? E eu diria até que esse programa de hoje é um programa muito especial, porque nós estamos vivendo uma época em que o medo tem bloqueado as pessoas, né? O medo de tudo. Hoje as pessoas têm medo de tudo. Ela tem medo de enfrentar, inclusive, o eu dela. Ela tem medo de se conhecer, ela tem medo de enfrentar o que tem que enfrentar, ela tem medo de tomar as decisões que ela precisa tomar. E é como você disse, Davi não, eu nem diria que Davi não tem medo, eu acho que todo mundo tem medo, mas eu diria que Davi, o diferencial dele é que ele ia lá, ele enfrentava o medo. Ele enfrentava os seus medos. Havia uma força nele maior do que o medo. E é isso que nós, eu e você, temos que aprender. Não é a não ter medo, mas é enfrentar os nossos medos. Esse era o diferencial de Davi. E isso é que fez com que ele chegasse no trono. É isso que fez com que ele alcançasse uma posição maior. E é isso, porque como você disse algo que me chamou a atenção aí, que Deus, ele não mudou. Não. Deus não mudou, então significa que quem mudou somos nós. É nós que mudamos. Porque Deus, ele permanece o mesmo e ele tem prazer em nos ver, Bispo Paulo, subindo degraus. Deus, ele tem prazer. Tem até uma palavra que diz, né, que se nós que somos pais, somos homens, somos humanos, né, temos prazer, cuidar, né, dos nossos filhos, que dirá Deus. Então Deus, ele tem prazer, meu irmão e minha irmã, mas você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer uma escolha. Qual vai ser a sua escolha? Você está sendo privilegiado, você está recebendo um presente dos céus. Qual presente, pastora? O presente de poder aprender essa arma tão preciosa que é você enfrentar os seus medos. Você está aprendendo algo que outrora, né, muitos não têm essa oportunidade, vamos dizer assim, ou não tinha, porque hoje o Bispo Paulo, os canais, né, as redes sociais, é muito bom porque ela tem proporcionado com que as pessoas aprendam e aprendam de graça, né, a servir, a se tornar pessoas melhores, a servir a Deus e a ser pessoas bem-sucedidas, ser pessoas melhores, ser pessoas, né, que agradem a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ensinando para as pessoas de graça aquilo que Deus, ele tem nos dado, né? Com certeza.
E cabe a você, amigo telespectador, amigo do Facebook, amigo do YouTube, tomar uma posição, agir de forma diferente. É como nós estamos aprendendo. Enfrentar os medos que estão te bloqueando. Talvez você é um trabalhador, você é um empresário, e você tem um sonho, tem um projeto, mas você tem medo de tomar decisões. Você tem medo de agir da maneira que você precisaria agir para ser bem-sucedido, para ser feliz. Aí você fala, mas se não der certo? Pois é, e você vai viver assim até quando? Até quando? Aqui o pastor Antônio colocou, né? Colocou para nós, pastor Antônio. Coloca para mim aí, por favor, aquela mensagem que mostra a coragem de Davi para enfrentar os problemas, as adversidades. Está aqui já. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. O rei Davi, ou o pequeno Davi, o soldado Davi, ele se apresentou a Saul e ele disse para Saul assim: eu vou enfrentar esse gigante Golias. Você já ouviu a história do gigante Golias? Você já aprendeu sobre o gigante Golias? Você sabe quem ele era? Pelo que a Bíblia nos ensina, nos mostra, ele era um soldado filisteu, um guerreiro desde a sua juventude. E a Bíblia nos mostra, numa transformação de pesos, medidas, que aquele soldado tinha em torno de 3 metros de altura. Ele era um gigante. Imagina, o bispo Paulo tem 1,75 m, 1,76 m. Imagina alguém com mais 1,30 m acima. E isso proporcionalmente. Porque para ele ser um soldado, para ele carregar armas pesadas, ele não podia ter mais 1,30 m acima do bispo Paulo e ser da mesma estrutura física. Certamente aquele gigante, ele era forte. Ele era, fisicamente falando, no mínimo o dobro ou o triplo do bispo Paulo. Enfim, a força física dele era enorme. E aquele homem, durante, se não me engano, foi 40 dias, é isso mesmo? Ele afrontava Israel. Ele afrontava o exército de Israel. Aquele gigante filisteu, ele ia até o vale, até o local do campo de batalha, e ele gritava para o Israel. Aí não tem nenhum homem sequer, que tenha coragem de me enfrentar. Era uma afronta. Por que eu digo para você que era uma afronta? Porque aquele filisteu, ele fazia questão de fazer essa pergunta, de afrontar aquele povo na frente das mulheres, na frente das crianças. E todos os soldados israelitas, quando olhavam para aquele gigante, temiam, ficavam amedrontados. E durante 40 dias ia lá o gigante Golias e dizia: não tem nenhum homem aí que tenha coragem de me enfrentar. Talvez você tenha ouvido isso dentro de você. Não é ninguém que fica falando no seu ouvido, não. É dentro de você. Você fica ouvindo uma voz te diminuindo, te menosprezando, dizendo que você é fraco, dizendo que você não tem coragem de tomar uma decisão, que você não tem coragem de tomar uma atitude, e isso está te fazendo mal, e isso está te prendendo, isso está te amarrando, isso está fazendo com que a sua vida seja impossibilitada de avançar, E durante 40 dias, tem aí essa parte, 40 dias, coloca para mim, por favor. Eu quero mostrar, ô pastora Wanda, que não foi nem um dia, nem dois, aquela afronta, aquelas palavras de humilhação, onde o gigante dizia: não tem um homem aí não,
foram 40 dias consecutivos. Poderíamos dizer 40 eternos dias. E o que me chama a atenção, Bispo Paulo, é que neste exato momento que essa pessoa está assistindo esse vídeo, tem muitas pessoas que estão enfrentando um gigante. Tem muitas pessoas que estão sendo afrontadas. Tem muitas pessoas, talvez não é um gigante, talvez não é um gigante físico, mas é pior ainda. É o gigante invisível, é o gigante que está dentro de você. Como você diz, é aquela voz, ou talvez é até mesmo um problema familiar, que você precisa de ir lá e de tomar uma decisão e você está bloqueado, você está aí parado, você está com medo. E se não der certo? E se eu fizer? E se? Sempre tem um se, né? Talvez é um problema com seu filho, com a sua filha. Talvez é um problema financeiro que você está aí. E talvez o próprio Deus, ele já te deu várias coisas, já te instruiu, já te deu várias visões do que você tem que ir lá e fazer, mas você tá aí com medo. E se não der certo, pastora? E se não der? E se Davi chegasse lá, Bispo Paulo? Se ele chegasse lá onde estavam aqueles soldados que estavam sendo afrontados? E se Davi chegasse lá e pensasse assim também: e se eu for e não conseguir derrubar esse gigante? E se eu for mais um? Mas Davi não tinha o si. Aí ele não seria o Davi. Davi não tinha o si. Aí não existiria ele na Bíblia. Ele não teria sido lembrado. Verdade. Assim como muitas pessoas. Ele nem teria se tornado rei, né? Nunca. Ele não teria alcançado o patamar, vamos dizer assim, que ele alcançou. E talvez o patamar que você queira, talvez você não está querendo, galgando nenhum patamar financeiro, nada disso. Mas talvez o que você esteja precisando é de uma vitória emocional, é de uma vitória espiritual. Talvez você está na igreja, você está num ministério há tantos anos e até hoje você não teve um encontro com Deus, porque tem algo que te trava. Talvez você está aí com uma batalha emocional de algo que você passou na sua infância, na sua adolescência, de algo que aconteceu há algum tempo atrás e você está pegado a isso. Esse é o gigante que tem te afrontado. Mas está na hora, chegou o dia de você vencer esse gigante. Até quando você vai ser afrontado? Até quando você vai ser afrontado como aqueles soldados que eram afrontados e se escondiam, Sim. se acovardavam, eram envergonhados. Ninguém se prontificou porque tinham medo, Bispo Paulo. Eles tinham medo. Deixou o medo tomar conta. Eles sequer foram lá e tomaram a atitude de fazer algo. Se ia morrer ou não importa. Não. Mas pelo menos a pessoa ia ser lembrada como alguém que tomou a Que decisão. tomou a atitude. E foi. Que tomou atitude, exatamente. E é isso que agrada a Deus. É o tomar a atitude que agrada a Deus. Às vezes, na maioria das vezes, quando nós lemos a Bíblia e nós vamos ver, Bispo Paulo, todas as pessoas que tiveram uma vitória eram pessoas visualmente falando, impossível de vencer aquela batalha. Mas foi a atitude dela. Pessoas que aos olhos humanos, olha, é só a gente olhar, nós estamos falando de Davi, mas se nós pegarmos a Bíblia e a gente for ver, eram pessoas que aos olhos humanos não tinham nenhuma possibilidade de ir lá e de fazer algo. Mas quando tomaram a atitude, confiando em Deus, o milagre aconteceu. Quando você toma atitude, quando você toma atitude, não tem como. Isso chama a atenção de Deus. O fato de você tomar, eu queria que você guardasse isso. O fato de você tomar atitude é o que agrada a Deus. Talvez você diga: pastora, a senhora não sabe qual é o meu problema. Bispo, vocês estão aí falando, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não sei, o bispo não sabe, ninguém sabe. Mas existe um Deus que ele sabe, ele conhece o seu problema. E ele te fortalece para você tomar a decisão, a atitude que você precisa tomar. Ir lá e tomar posse, derrubar o gigante que tem te afrontado. Então foram 40 dias. Tá aqui, não tá, pastor Antônio? É 1 Samuel 17, 16. Vamos começar aqui no 14, ó. Davi era o mais moço. Isso aqui falando dos filhos de Jessé, os irmãos de Davi. Só os 3 maiores seguiram Saul. Então quer dizer que os 3 irmãos mais velhos de Davi já faziam parte do exército de Saul. Eram soldados do exército de Saul. Davi, porém,
ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quer dizer o quê? Aquele tempo que Davi tocava a harpa para Saul. Davi era só um músico de Saul. Se a gente for olhar hoje em dia, você pode observar que os músicos não gostam de confusão, não gostam de guerra. O músico, ele é tido como uma pessoa da paz, da tranquilidade, enfim. Então Davi era um músico. Só que Davi, ele ia até Saul e ele voltava para casa. E um belo dia, quando ele foi, o que aconteceu aqui no versículo 16? Chegava-se, pois, o filisteu, pastor Antônio vai mudar para a gente aí, né, pastor Antônio? Chegava-se, pois, o filisteu. É pela manhã? É pela manhã, não é isso? Nós vamos mostrar ali agora. Chegava-se, pois, o filisteu todos os dias, hein? Todos os dias, aquele infeliz, ele chegava para afrontar o povo de Israel, os soldados. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Então não era uma vez por dia, não, era 2 vezes por dia o gigante ia afrontar. 2 vezes por dia aquele terror acontecia, aquela aterrorização acontecia. Meu Deus do céu, não dava tempo nem das pessoas esfriar a cabeça da humilhação que passaram de manhã e à tarde tinha de novo. Então ele chegava 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Por 40 dias, aquele filisteu. Então por 80 vezes, aquele filisteu gritou: não tem nenhum homem aí que tenha coragem de me enfrentar? Dentre vocês não tem nenhum homem? Ah, gente, é muito pesado isso. Quando eu digo é muito pesado, principalmente para uma cultura oriental, onde o homem, ele menospreza a mulher. Na cultura oriental nós percebemos muito isso, principalmente ali na região do Oriente Médio. O homem, ele inferioriza a mulher, porque ele diz: eu sou homem, ela é mulher. Eu sou forte, ela é fraca. E aí chegava o filisteu e dizia: não tem nenhum homem aí não, e ninguém aparecia. Psicologicamente falando, foi a pior humilhação que aconteceu. E um belo dia, o Davi, ele foi ordenado pelo seu pai, Jessé, para ir levar alimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, no exército de Saul. E ele, de todo o seu coração, se dispõe a ir levar aquele alimento. E quando ele chega no campo de batalha, ele vê o filisteu mais uma vez xingando o povo de Israel. Ele vê o filisteu mais uma vez humilhando, amedrontando o exército israelita. E quando ele vê aquilo, ele toma uma decisão, ele toma uma posição, ele toma uma atitude. Ele diz: eu vou enfrentar esse problema. Eu vou enfrentar este gigante. Na verdade, Bispo Paulo, você está falando aí, eu chego a visualizar essa batalha, sabe? E eu fico imaginando que, na realidade, foi uma oportunidade. Para qualquer um ali. E aquela oportunidade, da mesma forma, né, que você disse aí, que foi 80 vezes que aqueles soldados foram afrontados. Foram 80 oportunidades que aqueles soldados perderam. Para alguém tomar uma decisão, uma atitude. Exatamente. De enfrentar os seus medos e mudar de vida. Mudar a história. Mudar a história da sua vida. Porque Davi mudou a história. Ele mudou a história e não foi só dele, não. Porque quando a gente enfrenta o medo, olha para você ver, é muito forte isso. Quando nós enfrentamos o nosso medo, não é só a nossa vida que é mudada, que é transformada, não. Mas tudo que está à nossa volta, tudo que está ao nosso redor, toda a nossa família, toda a nossa casa,
casa é transformada por causa de uma atitude. Foi isso. E é engraçado que enquanto você lia ali, eu estava aqui pensando, os dois irmãos de Davi, três irmãos de Davi que estavam com Saul, eram aos olhos humanos muito mais capazes do que Davi. Soldados preparados, treinados, sim, mais velhos, mais experientes. Mas faltava algo neles. Atitude. Foi lá decisão. Foi lá o que Davi teve, decisão. foi lá e fez a diferença. E quem toma uma atitude muda a história. E é engraçado porque nós, quando vamos ler a história de Davi, nós vimos aí que o próprio Saul, né, tentou tirar Davi de cabeça. Não, Davi, vamos ver ali agora. Você não pode. Nós vamos ver isso ali na Bíblia. Pois é. Tá ali, não tá, pastor Antônio? Tá ali o texto? E exatamente, bispo, a mesma forma que acontece hoje conosco. Quando, às vezes, nós cometemos um erro de comentar com alguém, né, alguma atitude que nós queremos tomar. Sim. O gigante que está nos afrontando, poxa, fulano, tá acontecendo isso, eu vou fazer isso. Geralmente, você escuta o quê? Não faça. A pessoa dizendo, não faça, é doido. Você não vai conseguir. Não, fulano tentou e não conseguiu. Você não tem condições. Exatamente. Você vai morrer. E aí, geralmente, o que a pessoa acaba fazendo? Ao invés de ouvir aquela voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo que está ali impulsionando ela, aí ia seguir, ia vencer aquele gigante, ela escolhe ouvir aquela outra voz. É engraçado que eu me lembrei aqui de uma frase muito, muito famosa. Talvez você conheça, as pessoas conheçam. Não tem um contexto espiritual aqui agora, não. É uma frase que você encontra em livros de grandes autores por aí. Mais ou menos assim: eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Quer dizer o quê? Eu prefiro morrer enfrentando o meu medo, enfrentando o meu problema, enfrentando o gigante que me afronta, tomando uma decisão para mudar a história da minha vida, do que viver de joelhos na frente daquele gigante, como um covarde, me humilhando, né? Todo dia, dizendo todo dia que eu não posso, dizendo todo dia que eu não vou conseguir, dizendo todo dia que eu não sou homem, dizendo todo dia que eu vou fraquejar, que eu vou perder, que eu vou ser envergonhado. Então, meus irmãos, tome posse disso. Nós estamos aprendendo por que Davi era tão bem sucedido. E você está entendendo hoje, nesse quinto segredo, Davi, ele tomou uma decisão, uma atitude. Ele falou: eu vou enfrentar esse gigante que ninguém quer enfrentar. Eu vou, porque ninguém foi, ninguém quer, ninguém tem coragem. Saul olhou para ele e falou: você não pode, você não consegue, você é um menino, você não é soldado, você é músico. Não está preparado, não está preparado, você não tem capacidade nenhuma, você vai morrer, esse gigante vai te esmagar. Ele é soldado desde a juventude, desde a adolescência, ele é preparado para isso, ele foi preparado a vida toda para ser isso. Ou seja, bispo, além do tamanho do gigante, fisicamente falando, além do tamanho, ainda tinha a preparação que Davi realmente não tinha. Sim. Ele não era soldado, né? Exatamente. Ele não sabia, a Bíblia diz que ele não sabia, ele não conseguia sequer segurar a arma, ele não conseguia sequer vestir as armaduras. Então olha para você ver como que é forte isso. Não era só visualmente. Davi sabia que ele não tinha preparação. Mas ele enfrentou o medo dele porque ele estava apegado a Deus. Quando nós estamos, meu irmão, minha irmã, apegado a Deus, é isso que nos capacita para vencer o gigante. Não é a nossa força física, não é o nosso estudo, bispo, não é nada disso. Tudo isso é externo, né? Não que isso não seja importante, eu não estou aqui incentivando as pessoas a não se prepararem, a não se capacitarem. Mas eu estou dizendo que a preparação, a capacitação sem atitude não adianta nada. Não adianta, porque a força vem de dentro. Vem de dentro. Não vem de fora. Vem de dentro e ela tem que ter o apego a Deus. É Ele que faz nós vencermos os gigantes. Então deixa eu ver aqui na Bíblia Sagrada. Eu voltei aqui para falar com a pastora, porque o nosso estúdio aqui é simples ainda. Quando a pastora for falar, tem que se movimentar aqui, enfim. Então Saul disse para Davi: você não pode
Você não consegue. Sabe qual foi a resposta de Davi para Saul? Está lá no 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo, ou seja, eu, Saul, eu apacentava as ovelhas de seu pai. Quer dizer, eu apacentava as ovelhas de meu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. E o livrei, ou seja, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Quer dizer que esse Davi, que agora estava dizendo que ia enfrentar o gigante, já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso. E ele, aquele leão, aquele urso, já tinha tomado o cordeiro, já estava com o bicho na boca. O Davi pega o seu cajado, não sei, pega a pedra, corre atrás daquele leão, derruba o leão, toma o cordeiro. O leão se levanta, vem contra o Davi agarra na barba dele, derruba ele e mata ele. Ele tinha duas opções: correr ou lutar. Tomar uma decisão, uma atitude, enfrentar o medo ou conviver com aquele medo. Porque se ele deixa, presta atenção no que eu vou dizer agora é profundo o que eu vou dizer. Se ele deixa o leão pegar o cordeiro e levar embora, ele ia viver com o seguinte pensamento: a qualquer hora, aquele leão pode voltar para pegar outro cordeiro ou para pegar a mim mesmo. E detalhe, se esse leão conviver com outros leões, os outros vendo que ele levou daqui um cordeiro, quando ele voltar vai vir os outros. E aí o que eu vou fazer? Então a hora de decidir é agora. Ou eu enfrento esse medo e mato ele e venço ele, ou esse medo mais cedo ou mais tarde ele vai me engolir, ele vai me destruir. Então Davi disse para Saul: enfrentei e venci. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Que maravilha, hein? Então Davi olhou para Saul e falou assim: Saul, o negócio é o seguinte, eu já passei muito momento difícil na minha vida, já tive muito medo, já tive que enfrentar um leão e eu matei ele, já tive que enfrentar um urso e eu também matei ele, e esse incircunciso filisteu vai ser igual aquele leão, igual aquele urso. Eu vou sentar a mão nele e vou matar, porque ele afrontou o Todo-Poderoso, meu Deus. Ele não afrontou apenas pessoas aqui não, ele afrontou o meu Deus. E o meu Deus é tudo para mim, o meu Deus é comigo. A mesma força que o meu Deus me deu para matar o leão, que o meu Deus me deu para matar o urso, eu creio que o meu Deus vai me dar para matar esse gigante, esse filisteu, para vencer esse medo. E a história você conhece. O Davi vai para o campo de batalha, Deus está com Davi. Davi toma a decisão de ir. Davi apanha algumas pedras, leva sua funda, seu bodoque, seu estilingue, para enfrentar um gigante. E a Bíblia fala que o Davi lança uma pedra. Ali já não foi mais a mão de Davi, ali já foi a mão de Deus. Aquela pedra encrava-se na testa do gigante.
Imagina que pancada que foi, hein? Eu já tomei uma pedrada na cabeça, sabia? Já tomei uma pedrada na cabeça, cortou, não nasce nem cabelo mais no lugar. Cortou, mas não entrou. Não entrou. Para uma pedra entrar no crânio de alguém, tem que ser uma força sobrenatural. Diga-se de passagem que não era um crânio, uma cabeça qualquer, não. Era de um gigante. Era de um gigante. Não podemos nos esquecer disso. Ainda tinha um capacete. Sim. Enfim. Mas, bispo, quando nós estamos enfrentando um gigante, quando nós estamos sendo afrontados, quando nós tomamos tudo que Deus quer que a gente tome a decisão, né? Quando Davi tomou a decisão de ir, como você disse, quando ele pegou aquela pedra, todo mundo sabe que aquela pedra não foi a força de Davi. Mas é porque Deus, ele faz isso. Toma atitude, o resto deixa que eu faço. Sim, é aí que eu queria sacramentar. Davi tomou a atitude, pegou as pedrinhas, pegou o seu estilingue e foi. E é engraçado. Eu imagino Deus olhando pro Davi falando, é doido. É maluco. Esse sujeito confia em mim mesmo. Porque olha o tamanho do adversário, humanamente falando. Ele tem plena convicção que eu vou abençoar. E se eu não quiser abençoar? Então eu vou, mas o pensamento, né? Quem somos nós para sabermos o pensamento de Deus? Mas eu creio que é mais ou menos assim. Quando a gente coloca inteiramente a nossa confiança em Deus, acho que Deus olha e ele diz assim, não, eu não vou deixar o meu filho ficar desapontado, eu não vou deixar ele ser envergonhado. Poxa, ele está confiando em mim. Teve milhares de soldados aí que não confiaram em mim. Agora vem esse menino e tá demonstrando confiança. Já pensou se não acontecesse? Ia ser o nome de Deus que ia ser envergonhado. E Deus não deixa, gente. Deus não deixa. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Tome a decisão e faça o que tem que ser feito. Porque Deus, ele vai honrar. Ele vai honrar você. Ele vai honrar a sua atitude. Ele vai honrar a sua vontade, o seu desejo de fazer o que é certo. Porque isso, Deus está à procura, Bispo Paulo. Deus está à procura de pessoas que queiram fazer certo. Eu sempre digo, nós passamos a maioria do tempo esperando nos capacitar, esperando nós sermos santos o suficiente para fazermos alguma coisa. Mas Deus está à procura de alguém que esteja disponível. Davi estava disponível. Aquele momento que ele foi lá, que ele pegou as pedrinhas, que ele se dispôs a lutar com aquele gigante, ele estava dizendo assim para Deus, Senhor, pode contar comigo, eu estou disponível. Eu estou disponível. Usa minha vida. Usa-me. Eu acredito no Senhor. Deus não desperdiça nenhuma vida não, bispo. Pode ser quem for, seja você quem for. Deus, se você se colocar à disposição dele, ele não vai desperdiçar a sua vida. Nós fazemos isso, mas Deus não. Foi o Davi lançou a pedra. Quando ele roda a pedra, ali é o Davi. Nossa. Mas quando ele solta a pedra, já não é o Davi, já é a mão de Deus. Aquela pedra se encrava na testa, na cabeça do gigante. Ele cai. Quando ele cai, aí Deus fala com Davi, agora vai lá, meu filho. Mais uma atitude, né, bispo? Vai lá. Hã? Mais uma atitude. Mais uma atitude, vai lá agora. Agora ele é seu. Agora ele está do seu tamanho. Pode ir lá. Verdade. Ele antes estava além do seu tamanho, então era comigo. Mas você enfrentou. Era comigo. É forte isso. Agora caiu, tá do seu tamanho, tá da sua altura. Vai lá. Aí vai o Davizinho lá, cheio de coragem, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. Por que ele corta a cabeça dele, sabe? Porque ele corta. O que significa cortar a cabeça? Você me pegou, hein? Esse daí nunca mais volta. Verdade. Esse daí nunca mais volta. E o separou gigante... a cabeça do corpo, acabou. É verdade. Esse daí já era. Nunca mais eu vou ter problema com esse tal de Golias. Vai que ele se recupera, se levanta e vem atrás de mim depois. Não, o medo é assim. Mas o medo é assim. Você tem que enfrentar o medo e cortar a cabeça. Por completo, né? Porque senão ele aparece depois na esquina, na greta, por aí, e é bravo o negócio. Verdade, mas você sabe. Ele ganha força, ele cresce mais. Mas é engraçado que você falando aí, o gigante, né? Quando Davi foi
caminhando em direção ao gigante, a Bíblia diz que o gigante ficou afrontando Davi, né? Sim. Tentando colocar mais medo. Porque como eu disse, eu acredito que lá no fundo Davi estava com medo, mas a força que ele tinha era maior do que o medo. Ele enfrentou o medo. Ele enfrentou. E eu imagino, né, Davi indo e o gigante falando com ele, eu vou cortar sua cabeça. Ainda hoje, Eu imagino ele fazendo um salmo ali naquela caminhada até o gigante, ele fazendo um salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo. E a sua verdade é o meu pavês, o meu escudo. Aí ele ficou preocupado com o escudo, vai que esse gigante joga essa lança. Gente, é isso. Quando você confia em Deus de verdade, quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você não tem que ter... Não pode deixar que algo em você te impeça de enfrentar o medo, de tomar a decisão que você precisa tomar na sua vida sentimental. Talvez você até hoje está solteiro porque você tem medo de casar. O seu medo de casar faz você ficar solteiro. Você fica, será que vai dar certo? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou conseguir? Você talvez é um trabalhador exemplar, trabalha para alguém, faz um serviço excepcional, mas o seu sonho mesmo é montar o seu negócio, e você tem capacidade para isso. Só que o medo não deixa. Você fica, e se eu montar e der tudo errado? E se eu falir? Enfrente seu medo, ou então continue a vida toda de joelhos. De joelhos. Não sei qual é o seu medo. Eu sei quais são os meus medos. E eu sei que eu tenho que enfrentá-los. Confiando em Deus, acreditando em Deus, eu tenho que enfrentá-los, tenho que vencê-los e tenho que cortar a cabeça deles. Porque senão eles crescem e se voltam contra mim. Na verdade, bispo, o medo, ele nos torna escravo, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, ou quando aconteceu alguma coisa, quando a gente está vivendo esse momento de afronta, a gente se torna, se você não criar coragem, não for lá e não fazer, porque todos nós, lá no fundo, a gente sabe o que tem que ser feito. Se a gente não toma atitude, não vai lá, não enfrenta, a gente se torna escravo, vira prisioneiro daquele medo. Você tá igual o Jair Bolsonaro com a caneta Bic na mão aí? Oh Deus, é só para você descontrair um pouquinho. Gente, vamos orar. A mensagem de hoje foi muito forte. Se você quiser ter acesso às mensagens, entre em contato conosco. Não só essas mensagens aqui não. Quando eu falo para você entrar em contato, adquirir as mensagens, nós temos muitas mensagens. Todas da Bíblia Sagrada. Mensagens que falam de família, de casamento, de libertação. Mensagens para a vida financeira, profissional, como ser uma pessoa próspera, financeiramente falando. Entre em contato conosco, nós vamos enviar para você. É só você dizer, olha, eu quero um CD de mensagens para esta área da minha vida. Então, o pastor Antônio é quem separa aqui as mensagens, vai selecionar as mensagens para aquela área e vai te encaminhar para a sua casa, para a sua residência. Claro, nós vamos pedir a você que contribua com uma oferta para nos ajudar no trabalho evangelístico, nas despesas, mas até para porque ajudar isso tem mesmo. Um custo também, sim, né? tem o custo do CD, tem o custo da embalagem, tem o custo do correio, tem o custo de um monte de coisa, Sabe né? o que você está falando aí? Eu acabei de ter aqui, ó, um start. Talvez essa pessoa que está nos assistindo esse vídeo ou que vai assistir esse vídeo conhece alguém que está passando por algum problema, né? E ela pode ligar e solicitar tipo uma coleção para ela dar de presente para essa pessoa. Vai ser uma forma que ela vai estar ajudando a pessoa a enfrentar os medos dela, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, nos fortalece. E eu tenho certeza que talvez você vai impedir uma pessoa de cometer o suicídio, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus. Gente, são palavras maravilhosas. Eu brinco com meu esposo que às vezes eu tô lá fazendo os deveres de casa e às vezes eu tô com algum problema, eu coloco no fone para me ouvir e eu sou transformado ouvindo, porque a palavra de Deus, ela vem, bispo, e ela transforma a gente de dentro para fora. Sim. Né? Então, se você deseja ver uma transformação na sua vida ou na vida de alguém que você ama, esse é o melhor presente que você pode
solicitar e dar para essa pessoa. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, tá aí no rodapé do seu televisor o nosso contato, só você entrar em comunicação conosco, solicitar e nós vamos te enviar, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, querido Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de falar do Teu reino, das Tuas maravilhas, do Teu poder, das Tuas obras e de como a nossa vida pode ser abençoada através da Tua palavra. Senhor, que esta mensagem chegue a corações sedentos, a pessoas que estão aflitas. Meu Deus, que esta mensagem chegue a pessoas que precisam tomar uma decisão, uma atitude, e quando elas colocarem no Senhor a confiança e tomarem a decisão que precisam tomar, meu Deus, que tudo venha a dar certo e essa pessoa seja feliz, seja abençoada, seja bem-sucedida. Nós oramos e eu creio que essa semente que foi plantada vai dar frutos e frutos bons para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque na semana que vem tem o 6º segredo de Davi. E se a pessoa estiver inscrita, ativou o sininho, quando o pastor Antônio colocar o vídeo, ela já vai ser avisada para ela assistir em primeira mão, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.